Olá, boa tarde, bom dia ainda para alguns. Sejam todos bem-vindos à nossa live do meio-dia. Sou Diego Locatelli, técnico em agropecuária, especialista em crédito rural e te ensino a se tornar um especialista em crédito rural e ter uma carteira de clientes mesmo que do absoluto zero. E o tema da nossa live hoje é transição de carreira. Excepcionalmente, essa semana, nós vamos fazer lives de aquecimento para a nossa semana do especialista em crédito rural. E todos os meio-dias e meio dessa semana, a gente vai trazer histórias de colegas que iniciaram com o crédito rural, que fizeram transição de carreira, que fizeram a tomada de decisão de atuar com o crédito rural. E hoje, especialmente, nossa primeira live, nós vamos trazer o Joni. Ele que vai fazer uma transição de carreira, fez uma transição de carreira e durante 15 anos ele trabalhou numa empresa como CLT, com carteira assinada, e agora ele decidiu fazer a transição de carreira e se tornar um especialista em crédito rural, um projetista de crédito rural. E eu vou trazer ele para nós conversarmos, e durante a semana nós vamos trazer mais casos de colegas que fizeram essa transição de carreira ou iniciaram, se formaram e já iniciaram com crédito rural, para trazer mais clareza para vocês verem a possibilidade que tem e é de atuar com crédito rural, de você conseguir escalar profissionalmente dentro do crédito rural. Essas nossas lives são lives de aquecimento, meio-dia e meio e às 20 horas da noite, todos os dias da semana, para a nossa semana de especialista em crédito rural. Na semana de especialista em crédito rural, a gente vai fazer todo um conteúdo direcionado para você se tornar um especialista em crédito rural. Mesmo que você não tenha nenhuma noção sobre o crédito rural, como que funciona o crédito rural, quais que são as linhas de crédito, como que faz para atuar com crédito rural, nós vamos trazer conteúdo direcionado, porque a partir da primeira aula até a última aula da semana você consiga saber exatamente como funciona o crédito rural e esteja preparado para atuar como um projetista de crédito rural. Então, agora nós vamos conversar com o Jônio, vamos trazer a experiência que ele teve, como que funcionou essa transição de carreira, quais que são os desafios que ele enfrentou nessa nova jornada no crédito rural. Vamos ver aqui, vamos chamar. Só um minutinho, já estamos iniciando aqui. Boa tarde, Jônio, tudo bem contigo? Boa tarde, Diego. Tudo bem e você? Tudo certo também. Então, Jônio, me fala um pouquinho qual que é, da onde que você fala, qual que é a sua área de formação, qual que é os teu currículo já dentro do agronegócio aí. Então, Diego, eu resido em Riqueza, Santa Catarina. Para quem não é da região, fica próximo a Chapecó. Talvez o pessoal se localize mais fácil, né? E a minha carreira no agronegócio, ela começou há 17 anos atrás. É onde eu comecei a trabalhar numa empresa da região e atuei por 15 anos na assistência técnica de campo, né? E essa parte do crédito rural era algo que sempre me chamava a atenção, desde o início. Então, eu atuo com o crédito rural há bastante tempo, só que de uma forma compartilhada com o restante do trabalho que eu fazia antes, né? E ela ficava mais à parte. Então, eu nunca tive, vamos dizer assim, a coragem antes de largar uma carreira para investir em algo que é para mim, né? Algo que eu gosto de fazer. Eu sempre queria fazer algo para mim mesmo e deixar de lado a CLT, né? Então, assim, quando eu vinha há tempo já me preparando, sou formado técnico agrícola, sou formado em engenheiro agrônomo e eu vim me preparando para esse momento. Aí, quando surgiu a oportunidade de fazer
esse curso de aperfeiçoamento no crédito rural, eu disse, agora é a hora, agora é o momento. Agora é o momento que eu quero começar algo novo. Dizer para vocês que é fácil esse momento, não. É aquela questão assim, ó, preparado 100%. Ninguém vai estar. Né? Dizer que o cara vai estar, vou estar 100% preparado, não. A gente vai ter desafios, vai ter dificuldades, mas quando você começa, você vê o tamanho que é o crédito rural no Brasil. Aí você começa a perceber tudo que existe diante disso. Né? E isso te anima, isso te faz ter mais vontade de crescer. Exatamente. Essa era uma questão que eu queria levantar contigo. Tu ficou por tanto tempo, né, por 15 anos trabalhando nessa empresa, por mais que a empresa também tivesse operações de crédito, às vezes relacionada aos produtos que ela comercializava, né? Mas qual que foi a grande diferença que tu sentiu, Johnny, quando tu, em relação ao crédito, a tua percepção em relação ao crédito rural, do jeito que tu via ele como um profissional que atuava em outro, como assistência técnica, né, mais voltada para a questão de assistência técnica, e que cenário que tu se deparou a partir do momento que tu viu o que é o fluxo diário do crédito rural mesmo na sua região aí? Certo. É isso que tu falou. Quando eu atuava na empresa onde eu trabalhava, eu via uma parcela muito pequena do crédito rural, né? Porque basicamente eu atuava com aquilo que a empresa comercializava. Então, o cliente comprava com a empresa, nós fornecia um projeto para o crédito rural. Mas basicamente isso. Eu me surpreendi quando eu comecei a trabalhar só nisso. Agora eu percebi que esse mercado é muito grande, né? E o que a gente via lá, talvez não era nem 10% do que hoje existe realmente de crédito rural. Então, tu começa a conhecer mais produtores, mais pessoas, e tu começa a perceber que os produtores, eles buscam muito o crédito rural. E para isso, precisa de nós, que vamos estar lá atuando junto com ele, para facilitar essa busca dele ao crédito rural, né? E não só o projeto. Quando eu falo a busca do crédito rural, não é só a questão do projeto. É muito mais que isso, né? Acho que vai muito mais além. O que a gente vê é que tem uma certa carência de informações sobre o crédito, sobre as linhas, né? O que pode, o que não pode financiar, até onde o produtor pode chegar. Então, assim, a gente vê que existe essa carência e eu percebo que quando a gente começa a levar isso para o produtor, ele percebe. Né? E em algumas visitas que a gente já fez aí, o produtor disse, olha, até então eu solicitava o custeio, mandava pro técnico lá que eu queria fazer o custeio e ele me pedia algumas informações básicas pelo WhatsApp mesmo, e ele fazia o projeto lá, e nada mais que isso. E aí a gente foi lá e fez visita, né, na casa dele, conhecer a propriedade, conversar com ele, com a família, conhecer um pouco mais do dia a dia deles, e aí elaborar um projeto técnico de qualidade para ele. Que a gente lança lá no sistema, e em poucos dias já está aprovado e ele tem disponível aquele valor para ele usar lá na propriedade. Então, isso veio dele mesmo, de nos falar, né? E é gratificante quando você ouve isso do produtor, né? Que você está levando informação e muitas vezes acaba levando alguma informação que para ele é mais importante do que só a questão do crédito lá de elaborar o projeto. Que para ele, na propriedade dele, vai ter muito mais utilidade. O que a gente percebe bastante?
Quando a gente conversa com profissionais formados na nossa área, né, que ele não atua com o crédito rural em si, ele trabalha com um segmento de vendas ou de assistência técnica, de consultorias, mas em si o crédito rural não é um produto que ele trabalha, a gente percebe que às vezes ele olha o crédito como se fosse fazer um projeto. Ah, tenho que preencher umas planilhas lá e tal, e é isso, né? Então, a grande quebra de barreira nossa hoje, como projetistas, é conseguir fazer quem não está atuando com o crédito rural entender que vai muito além, né? O crédito rural em si, eu vejo ele como uma consultoria, né? De fato, né? Porque ele está envolvendo dinheiro, né? O produtor, ele precisa saber se de fato aquele dinheiro que ele está acessando é o melhor dinheiro, né? Qual que é qual a finalidade, se é a finalidade certa ou não, né? Quanto que vai custar anualmente disso? Quanto a mais que ele vai precisar produzir para poder pagar aquele financiamento, né? E no dia a dia é difícil a gente encontrar empresas profissionais que tenham essa visão, né? E posso quase afirmar, mas não de certeza, que necessariamente o sistema financeiro em si, os bancos também não têm lá essa visão tão amplificada das coisas, até porque eles trabalham com metas, né? Então é difícil você conseguir mensurar essa questão do crédito rural se tu está trabalhando com alguém que trabalha com metas, né? Mas o produtor em si talvez seja o ator desse cenário todo aí com a maior carência mesmo, né? Ou seja, ele fica à mercê da decisão dos outros, né? Ou ter que pedir para um profissional fazer um projeto, ou ter que o banco definir qual que vai ser a linha de crédito, qual vai ser a taxa, né? E é aí que entra, eu acho que muito forte essa questão do profissional que tem essa visão diferente, né? Talvez vai ser um caminho mais árduo, mais sofrido, né? Mas é um caminho que eu acredito que consolide mais o cliente seu, né? Com certeza, Diego. O que a gente percebe assim, ó, é que quando você leva a informação, você demora um pouco mais, né, para conquistar talvez uma carteira maior de clientes, só que são clientes mais fiéis a você, né? Ele vai vir fazer um projeto contigo, vai vir fazer uma consultoria, e quando ele precisar de alguma coisa, ele vai te chamar de novo, né? Ele vai lembrar de você. Então, assim, quando você leva a informação, a primeira pessoa que ele vai lembrar é quem levou a informação. Ele até pode ir fazer um projeto com alguém, com outro profissional, né? Mas ele vai lembrar de você. E a maior parte das vezes ele vai vir com você fazer o projeto. Porque você levou a informação que ele precisava. Então, assim, clientes novos, muitas vezes, ele vem a partir dali. E essa experiência eu já tive. Quando eu levei algumas informações aos produtores, e eu só vou exemplificar uma coisa aqui, a respeito do custeio de milho para silagem. Até eu coloquei um vídeo no final da semana sobre o assunto. Mas uns dias atrás eu tinha levado essa informação a um produtor, e aí ele disse, eu não sabia que existia. E aí o que esse produtor fazia? Ele fazia um custeio pecuário para beneficiar o milho de silagem. Só que é o que a maioria acaba fazendo, né? O que a maioria. Está errado? Não sei se está errado. De certa forma, não. Mas tem uma outra opção, que é o custeio de milho para silagem, né? Que ele abrange algo a mais, e o produtor vai ter também o seguro do Proagro. Em caso de algum intempérie, de algum problema com praga que ainda não há controle, ele vai ter uma cobertura, claro, seguindo todas as regras lá que é necessária, né? Mas ele vai ter essa cobertura, vai ter essa segurança a mais. Então, esse produtor ele veio fazer o projeto com nós, e agora ele já está fazendo mais um investimento e já nos chamou novamente.
Então, levar a informação ela é mais difícil, sim. Isso que tu comentou, é mais árduo, é um trabalho que vai demorar um pouquinho mais. Só que, por outro lado, você consegue fidelizar mais o teu produtor, o teu cliente, e você vai conquistar ele, né? Porque você está levando a informação para ele. Essa é a forma Outra coisa, que eu vejo hoje. outra coisa importante é essa questão, essa relação custeio e investimento, né? Me parece que é quase que uma rota de fuga, né? Os custeios, né? Tudo é mais fácil fazer custeio, né? Só que a gente percebe no dia a dia que a gente encontra o produtor com um índice de endividamento a curto prazo muito alto, né? E a médio e longo prazo quase não tem. Então, o que a gente percebe? Logo, ele mistura muito o que é custeio e o que é investimento dentro da propriedade, às vezes, né? E as tomadas de decisão, elas são feitas, às vezes, numa conversa com um gerente de banco, gerente de carteira lá, né? Não é nada pessoal, né? Parece que eu estou aqui batendo em alguém, né? Dizendo que o banco não é bom. Não é isso. Mas só que, necessariamente, o gerente do banco, o gerente da carteira, ele vai querer ajudar o produtor, mas às vezes ele não conhece a realidade do produtor lá. E às vezes fazer um custeio, por exemplo, para adquirir o equipamento, ou fazer um custeio para adquirir animais, não vai resolver o problema momentâneo dele, ele vai ficar feliz, ele vai conseguir fazer o negócio, mas em contrapartida, ele tem endividamento a curtíssimo prazo, que provavelmente esse bem que ele vai adquirir não vai gerar renda suficiente para ele conseguir pagar isso, né? Só que quem é o ator no meio disso tudo que pode fazer essa diferença é o projetista, né? E essa imagem do projetista, do consultor de crédito, em si ainda é um trabalho que está sendo construído ainda, né? Então a gente tem, eu acredito que um trecho muito longo, mas o que a gente percebe é profissionais que nem você, né, que topam o desafio de fazer uma transição de carreira dentro de uma empresa que você está consolidado, né, trabalhando durante 15 anos, uma tomada de decisão sua, né, de fazer essa transição de carreira, e quando tu sai, né, dela, tu se depara com esse universo de demandas que tem aqui fora, né? Isso. É o que eu comentei no início, né? A decisão, a tomada de decisão, ela não é fácil, não, né? Pela questão que quando você está carteira assinada, você tem uma segurança. Todo início de mês vai cair certinho o teu salário, tu tem as férias, tu tem 13º. No meu caso, a gente tinha participação sobre os lucros. Então, assim, não é uma decisão fácil de tomar. Mas quando você tem a vontade de fazer isso, né, tem uma frase que eu vi outro dia, você tem que dar o primeiro passo, porque senão alguém vai dar e você vai ficar. Então quer dizer o quê? Se você quer algo diferente, se você quer crescer, você tem que tomar a decisão do que vai fazer, né? E claro, tem que ser dentro daquilo que você também tem gosta de fazer de certa forma, né? Então assim, a decisão ela veio quando surgiu a oportunidade e como o ditado diz, né? Cavalo encilhado às vezes não vai passar duas vezes, né? Às vezes passa uma vez só. E aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades que surgem. E eu vejo que, para mim, essa era uma oportunidade, né? De trabalhar nesse setor que eu sempre gostei de trabalhar, que eu sempre acabei fazendo um pouco disso durante a minha carreira, né? E aí estamos encarando e estamos indo em frente. Um questionamento que eu vejo bastante dos profissionais, Johnny, em relação a... São profissionais que já atuam há muito tempo, às vezes, dentro de uma empresa, ou tiveram mais empregos, são formados, são técnicos, são agrônomos, são veterinários, e daí eles questionam, Diego, mas se eu largar o meu emprego agora, eu vou amanhã começar a atuar com crédito rural? Eu não tenho nenhum cliente, né? Mas o que acontece? E talvez tu pode me ajudar nisso.
a experiência dos anos trabalhando dentro do agronegócio em si, queira ou não queira, você indiretamente já tem uma carteira de clientes ou potenciais clientes que tu pode oferecer o serviço, né? E às vezes que eu Exatamente. percebo, não dá nem de falar muito, nem divulgar muito, né? Porque uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, mas outros colegas, eles iniciam no crédito rural pensando, ó, eu vou começar sozinho e tal, vou fazendo um projeto e outro, como uma forma vai aparecendo e tal. Ele inicia, quando ele inicia o processo, ele se depara com 20, 30 projetos para fazer e daí quando vê precisa logo já estruturar equipe dentro para conseguir atender a demanda, né? Não sei se tu sente isso iniciando agora com o crédito rural, né? Sim, vamos lá. Isso que você comentou primeiro, quando você já trabalha na área agrícola, muitas vezes o cliente ele não é da empresa. Isso eu percebi. Uhum. Muitas vezes o cliente ele não é da empresa, ele é cliente teu. E aí quando você migra, seja de empresa ou você vai partir para um negócio próprio, esse cliente ele vai com você. E ele traz mais gente. Isso eu percebi. Hoje eu tenho clientes que vieram lá da minha carteira que eu atendia e eles acabam trazendo um amigo, trazendo um vizinho que também vai precisar, acaba trazendo junto, né? É isso que você comentou na sequência, sobre ter projetos para fazer, volume, estruturar, né? A gente também tinha uma ideia no início, não, é bem isso que você falou, vamos começar devagarinho, tal. Hoje eu posso dizer para você assim, ó, nós estamos limitados a fazer os projetos e quase não consegue visitar produtor, né? Tanta demanda que surgiu. Acaba ficando mais reativo, né? Aquilo que está vindo do que conseguindo ir buscar muita coisa. Mas mesmo assim a gente tem feito visitas onde tem a necessidade, onde o produtor tem chamado nós, onde ele tem entrado em contato, a gente está indo lá, fazendo uma visita, fazendo uma consultoria para ele, né? E aí, se ele vai precisar fazer um investimento, se ele vai precisar de alguma coisa, aí é uma definição dele depois. Então, a gente deixa bem na mão deles. Mas surgiu muito projeto que a gente não imaginava. Surgiu muitos negócios que não imaginava que ia ter assim a curto prazo, né? E hoje está andando bem, a gente tem trabalho para mais 15 dias tranquilamente, né? E dentro desse período vai sempre surgindo mais coisas, né? Sempre vai surgindo mais projetos, mais consultoria, mais trabalho. Graças a Deus tá indo muito bem e tem muita demanda realmente. Outra coisa que eu percebo é esse desafio de vocês de levar o trabalho para as redes sociais, né? A gente ainda tem uma quebra de barreiras, né? Apesar do digital estar presente no nosso dia a dia 100% já, né? Mas ainda existe uma barreira de você botar a cara, falar, das pessoas divulgarem o nome da empresa delas, o trabalho delas, né? E eu percebo que vocês estão encarando esse desafio. E é evidente que traz resultados, né? Por mais simples que às vezes a gente tenta construir os conteúdos, né? Mais direcionados, queira ou não queira, isso é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala hoje de divulgação de trabalho, né? Ah, com certeza. Eu nunca tive problema para falar em públicos, como eu tinha uma carteira de produtores, eu atendia e fazia reuniões, então eu já conversava em reuniões e já apresentava para os produtores. Porém, você fazer um vídeo, você fazer sobre um assunto específico, às vezes no primeiro momento ele assusta, né? Eu vou botar a cara ali para um monte de gente ver e tal. Será que eu vou falar certo? Não vou falar certo? Mas enfim, isso eu acho que não é o problema. O que interessa realmente é a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer, né? Que é sobre o crédito, sobre as linhas, sobre as oportunidades que o produtor tem e ele entender isso da forma mais simples possível. Nada muito elaborado, nada
muito, como que eu posso dizer, artificial, né? De uma forma bem simples, lá no campo mesmo, na propriedade do produtor, assim, bem elaborado, mas bem simples. E levar essa mensagem, né, para eles sobre as oportunidades que tem. Então, isso traz resultados e a gente percebe no dia a dia. Né? Você coloca um material lá, já tem alguém diferente que vai ver, vai curtir, vai começar a te seguir, vai te chamar para saber mais sobre o assunto. Que eram pessoas que você não atingia antes, você não conseguia chegar sem esse material. Então, faz a diferença, com certeza. Show de bola. E é muito bom porque hoje os produtores, eles têm essa carência, né? Todo mundo tem celular, ou acesso a uma rede social, ou acesso ao YouTube, né? E necessariamente, na mídia em si, sobre crédito rural, a gente não vai encontrar nada, né? Se tu conseguir levar essa mensagem de alguma forma para o produtor, ele vai gerar em você uma autoridade e vai gerar respeito, né? Por você dentro do conteúdo que tu traz no teu dia a dia, né? Mas, uma baita conversa, Johnny. Parabéns pela tua coragem. Eu sei que isso pode servir de inspiração para muitos profissionais. É comum durante a semana a gente receber mensagem de profissionais com desejo de fazer transição de carreira, com vontade de fazer, com capacidade para construir o seu próprio negócio, mas que buscam, às vezes, algum conselho, alguma troca de ideia com a gente, por conta de ter essa insegurança se de fato o mundo lá fora, vamos dizer assim, vai te dar a segurança de tu conseguir construir, gerar riqueza o suficiente para tu sobreviver, para tu conseguir escalar financeiramente, né? Mas tu trazendo o teu exemplo, talvez possa ajudar mais profissionais a tomarem essa decisão e perceberem que o crédito rural é um mercado em aberto, né? A gente fala que é um oceano azul ainda, né? Sem barcos ainda aos nossos olhos, né? Sempre com viés, né? Eu percebo que vocês já iniciaram com esse viés, que não são fazedores de projetos simplesmente, né? Vocês vêm com uma visão de consultoria mesmo de crédito, de ser esse meio campo entre produtor e banco, né? Fazer a coisa certa. Às vezes demora mais, às vezes precisa conversar mais, dialogar mais. Sim, mas o resultado final ele é mais concreto, né? É mais direcionado. Com certeza. E quando você consegue conversar com o produtor, fica mais fácil para você elaborar o projeto, porque você conhece a propriedade dele, a realidade dele. Né? E às vezes tu vai em dois produtores vizinhos que atuam com a mesma atividade e você vê que tem diferença entre propriedades e uma coisa funciona num lugar, na outra é diferente. Né? Então, assim, vou deixar a mensagem que eu comentei logo no início, né? Preparado para mudança 100%, ninguém vai estar. Né? Seja para mudar profissional, seja para você ser pai ou mãe, o que for. Você se prepara sim, mas você vai ter que ir e começar para saber como que vai ser. Se você não começar, você nunca vai saber. Né? Vai ficar, e se eu tivesse? Então, eu acho que quem tem a vontade, se prepare, se organize, se estruture para fazer aquilo que você gostaria. E aí sim, você pode começar. Dificuldades, todo mundo vai ter. Sempre. Todos nós temos. Seja trabalhando na sua própria empresa, ou seja lá como funcionário de uma empresa. E está tudo certo. Quem gosta de trabalhar como funcionário, está tranquilo, está tudo certo. Precisa de funcionários também. Mas quem tem o desejo de empreender, eu acho que é uma grande oportunidade. Perfeito, que bom. Uma ótima mensagem você conseguiu passar. Agradeço a tua disponibilidade de tempo, Johnny. Sucesso para vocês na AgroInvest. Pessoal que queira seguir, conhecer o trabalho de vocês. E produtores também, né? Profissionais que atuam na região
que querem conhecer mais, fazer parcerias, eu acho que é muito importante ter um diálogo mais técnico sobre o crédito rural. Tirar, de fato, já falei isso agora aqui, o papel de só fazedor de projetos do técnico e trazer ele para uma discussão mais ampla, onde a gente consiga espalhar na mesa mais questionamentos junto com o produtor. Porque tenta imaginar, um produtor que faz uma tomada de decisão errada num investimento baseado na emoção de uma oferta do produto ou na emoção de uma oferta de uma linha de crédito por parte de um gerente de banco, alguma coisa assim, mas daqui 9 anos, daqui 10 anos, ele ainda vai estar pagando parcelas daquela tomada de decisão. Talvez aquela empresa que vendeu algo para ele nem exista mais, nem esteja mais aí. Talvez o gerente que fez a oferta daquele crédito nem esteja mais por aí, né? Mas ele vai estar pagando a conta. E vai ter que pagar porque senão tem avalista, tem penhor, tem tudo isso, né? Então, assim, precisamos discutir mais amplamente o crédito. Que bom que vocês têm essa visão e eu acredito que vocês vão ter muito sucesso na jornada de vocês aí. Beleza, obrigado, Diego, pelo incentivo, sempre está nos ajudando aí quando tem dúvidas também, e a gente tem conversado e você tem nos auxiliado bastante aí. Valeu, Jônio. Um abraço, sucesso para vocês e bora trabalhar porque deve ter muito projeto em cima da mesa aí para elaborar, né? Com certeza. Valeu. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente trouxe essa história do Johnny, que fez essa transição de carreira, trabalhou durante muitos anos numa empresa e aceitou o desafio de se tornar um especialista em crédito rural, construir uma carreira agora dentro do crédito rural, com uma visão totalmente voltada para a consultoria, para a discussão mais ampla do crédito rural para o produtor rural, na elaboração de projetos eficazes de fato. Essa semana nós vamos trazer uma série de entrevistas voltadas justamente para esse viés de mostrar as oportunidades que o mercado do crédito rural traz, as oportunidades de profissionais que aceitaram o desafio e encararam o crédito rural de forma profissional e hoje conseguem performar muito no crédito rural. Então, todo meio-dia e meio, né, durante essa semana, a gente vai trazer histórias voltadas para isso. Também, às 20 horas, nós temos as nossas lives de aquecimento para a nossa Semana do Especialista em Crédito Rural. E hoje à noite, às 20 horas, nós vamos falar sobre o que eu preciso para atuar com o crédito rural. Ontem, às 20 horas, a gente fez uma live dizendo o que é o crédito rural e quais são os profissionais que podem atuar com o crédito rural. E hoje, dando sequência ao assunto, um assunto que liga um assunto ao outro, o que eu preciso para atuar como projetista de crédito rural. Então, se você quer me acompanhar, quer saber mais como que você faz para iniciar com o mercado do crédito rural e já ter conhecimento específico durante essa semana para poder ir para a Semana do Especialista em Crédito Rural, sabendo exatamente como é que funciona esse mercado, me acompanhe às 20 horas que nós vamos estar lá ao vivo no YouTube e no Instagram para trazer esse tipo de conteúdo direcionado para vocês. E você que ainda não se inscreveu nessa Semana do Especialista em Crédito Rural, vai lá no link da minha bio agora, se inscreve, que vai ser um conteúdo totalmente direcionado, um conteúdo totalmente profissional para ensinar você a atuar com crédito rural. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você não tenha conhecimento técnico nenhum sobre o crédito rural, nós vamos trazer uma semana inteira de conteúdos voltados especialmente para tirar todas as dúvidas para você chegar na sexta-feira da semana que vem, sabendo exatamente como atuar com o mercado do crédito rural, como se transformar num projetista de crédito rural e construir uma carteira de clientes sólida. Certo, gente? Um grande abraço, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelos comentários e nos vemos hoje às 20 horas.